Exaltado seja a grandeza do Santo Espírito, na sua infinita sabedoria, no seu poder e majestade, que nós possamos compreender as tuas verdades no nosso dia a dia. Estou falando de um tema difícil de compreendermos, muito delicado, quando falamos de Igreja de Deus, arrebatamento. Então estes temas não são fáceis de nós compreendermos, somente através da busca da ajuda do Santo Espírito. Quando os líderes fazem uma falsa interpretação, constroem uma narrativa dentro das igrejas e põem na mente dos membros e dá certo, todas as igrejas copiam para segurar os membros dentro das igrejas. Por mais que não seja verdade, mas acaba virando verdade. Sobre o arrebatamento, estão pregando de tudo, crendo de tudo, falando em um arrebatamento fora do tempo, fora da época, em que muitos estão preocupados de qualquer hora serem arrebatados, mas foram narrativas falsas, construídas pelos líderes. Por que eu digo isto? Já há mais de 40 anos lidando com igrejas, onde muitos dizem, na sua grande maioria, que Cristo virá arrebatar a sua igreja, virá buscar a sua igreja. Que igreja é esta? Eu irei falar no próximo estudo sobre a igreja do primeiro século. No livro de Apocalipse 7, meu Pai, nos dê sabedoria para compreender, Senhor, estas verdades. Apocalipse 7, 13 e 14, onde o ancião pergunta quem eram aqueles, de onde vieram, e ali disseram para ele, que aqueles eram que havia sido arrebatado, levado, que haviam lavado as suas vestes e alvejadas no sangue do Cordeiro. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, onde o apóstolo Paulo fala que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no abrir e fechar de olhos. É evidente que na volta de Cristo, quando Cristo vier nas nuvens, vai ter muitas pessoas aqui vivas, crentes e não crentes,
onde o privilégio deste arrebatamento será um privilégio para poucos. Conforme ele disse, nada de grupo, igreja, aglomeração, nome de igrejas. Até aqui, os senhores poderão passar uma borracha, conforme eu já disse, em todo nome de igreja. Estes nomes de igrejas são nomes fantasias, nomes fictícios, nomes de igrejas, de empresas. Então vejam que nesta época, nenhuma igreja, nem o nome de uma igreja. E Cristo disse ainda que dois vão estar nos seus afazeres. Um será levado e outro deixado. Nada de igrejas, nada de igreja, nomes de igreja. Então, quando fala que Cristo vai buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, isso não é verdade na minha humilde interpretação. Porque para pertencermos à igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, Apocalipse 7, 13 e 14. Precisamos lavar as nossas vestes e alvejá-las no sangue do Cordeiro. Vejam, senhores, a diferença. Se esta igreja, se Cristo dependesse da adoração desta igreja que está aqui na terra, na atualidade, ele ficaria numa decepção muito grande. Então vejam, senhores, Cristo não veio aqui na terra fundar uma igreja ou fundar mais uma igreja. Falarei no próximo estudo, a igreja primitiva. Quando Cristo regressou para a glória, este assunto é um tanto profundo, porque as narrativas construídas pelos pastores, pelos líderes, por mais que não sejam verdades, mas os membros já acreditam, creem que são verdadeiras, que são verdades, que Cristo virá aqui buscar a sua igreja. Quando Cristo regressou para a glória, concluindo, ele foi recebido pelos membros, pelos anjos da igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. E os anjos o saudaram, glorificaram, com alarido de trombetas, dizendo: quem é este? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eterno. Então Cristo, Cordeiro, ele é glorificado, louvado, exaltado, já na sua igreja,
sem mácula, nem ruga, igreja gloriosa que se encontra na glória. E vejam, senhores, que aqueles que tiverem o privilégio de receber esta transformação, de serem arrebatados, os ressurretos, aqueles que ressuscitarão na primeira ressurreição, estes farão parte da igreja gloriosa. Eu já disse no primeiro estudo, estou falando neste e continuarei falando. Então, salvos, aqueles que forem arrebatados dessa terra, os ressurretos, que ressuscitarão ao ressoar a última trombeta, estes farão parte da igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Vejam, senhores, que é um tanto diferente desta igreja que está na terra hoje. Então, para fazermos parte desta igreja, da igreja gloriosa, temos que lavar as nossas vestiduras e alvejá-las no sangue do Cordeiro. Então vejam, senhores, os membros desta igreja que farão parte desta igreja gloriosa deverão passar por estas provas, lavar as suas vestiduras, os seus vestidos e alvejar no sangue do Cordeiro. Deverão receber esta transformação. E mesmo assim, estes farão parte da igreja gloriosa. Eu já disse no primeiro estudo, e repriso neste, quando um líder está falando que Cristo virá buscar a sua igreja, seria melhor, seria bom que estes explicasse qual é essa igreja. No livro de Marcos 13, 27, fala que o Senhor enviará os seus anjos para ajuntar os seus escolhidos, ressurretos dos 4 cantos da terra. E aí até aqui os senhores observam que não fala de uma aglomeração de igreja, de um grande número de crentes reunidos, mas ele enviará os seus anjos, um num estado está salvo, outro em outro, outro em um país, outro em outro, para juntá-los, para ceiar com o Cordeiro na glória, para fazer parte desta igreja gloriosa na glória. Então Cristo já tem a sua igreja, onde ele é adorado, ele é glorificado, ele é exaltado, os anjos o adoram,
os anjos o exaltam. E eu replico tantas vezes, esta igreja, estes ajuntamentos, na atualidade, dizermos que esses ajuntamentos, todos contaminados pelo pecado, que são igrejas de Cristo, é até um desrespeito com o Cordeiro, para pertencermos à igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. Temos que lavar as nossas vestiduras e alvejá-las no sangue do Cordeiro. Temos que receber esta transformação. Temos que passar por este arrebatamento ou ressuscitarmos na primeira ressurreição. Aí iremos fazer parte da igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, que está na glória, noiva do Cordeiro. Que o Senhor nos dê sabedoria dos altos para compreender essas verdades, que é um tanto difícil, porque são muitas narrativas que estão sendo construídas dentro das igrejas, que para tirar da cabeça dos membros, para falar com os membros que não é verdade, estes não dão crédito, não acreditam. Por isso que eu respeito os ensinamentos teológicos, ensinamentos de teologia, mas eu continuarei na teologia do Espírito Santo, porque nesta somos livrados. O Santo Espírito nos preserva de cometer certos erros grosseiros e enganar outros com a palavra do Senhor na mão. Pegue aí o seu copo com água. Meu Pai, abençoe a água desse homem, a água desta mulher. Quando tomarmos desta água, que esta água seja a água da vida no nosso interior, para a glória do Teu nome. Vamos participar da água. Beba da água, deixe um pouco dela, dá ao enfermo, lave os seus olhos, para que os seus olhos físicos e espirituais possam ser abertos. Agora, olhe aí nas suas mãos. Meu Pai, abençoe as mãos desse homem, desta mulher. Quando colocarmos no alto da cabeça, se houver ação de um mal, que este possa ser expulso para a glória do Teu nome. Coloque as suas mãos no alto da sua cabeça. Meu Pai, passa com o Teu poder, com as Tuas virtudes, do alto da cabeça deste homem, desta mulher, até a planta dos pés, e arranca, meu Pai, todas as influências do mal. Repita comigo. Na glória do Santo Espírito, na glória do Cordeiro, na glória do nosso eterno Criador, jogue as suas mãos para trás e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai da minha família, sai e não volte nunca mais. Receba a paz, a esperança, a proteção no seu viver diário. Senhor, te abençoe e te guarde a você, todos que fazem parte do seu dia a dia. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.